Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, pelo menos 5 jovens do Paraná foram para a Ucrânia lutar na guerra como voluntários e 4 deles ou estão mortos ou desaparecidos. Antônio Rachitani, Murilo Lopes Santos, Gabriel Lopacinski, Wagner da Silva Vargas e Lucas Felipe Vieira Bueno. São alguns dos paranaenses que se voluntariaram para a guerra da Ucrânia. 4 deles estão mortos ou desaparecidos. Apenas Lucas Felipe conseguiu fugir depois de decidir abandonar o campo de batalha. Os jovens tinham entre 20 e 29 anos. Segundo voluntários da Humanista Brasil-Ucrânia, boa parte dos voluntários não são descendentes de ucranianos, e sim. Além disso, muitos são motivados pelo sonho de integrar as forças militares, um objetivo que não conseguiram realizar no Brasil. Antônio Rachitani e Murilo Lopes Santos morreram em combate. Gabriel Lopacinski e Wagner da Silva Vargas estão oficialmente desaparecidos. E Lucas Felipe Vieira Bueno abandonou o voluntariado após ser convocado para as linhas de frente. Inicialmente, ele tinha se alistado para ser operador de drone. Olha, o que chama muito a atenção é o que faz, jovens brasileiros irem até a Ucrânia e arriscar a vida. Bom, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a doutora Adriana Schiavone, ela que é psicóloga. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda, grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui também. Doutora, então eu passo essa pergunta para você como especialista. Quais são os motivos que levam esses jovens a arriscar a vida na guerra lá na Ucrânia? Sim, muitos desses jovens, eles se encontram no momento de um vazio muito grande, em busca de um ideal, de um sentido de vida. Tem muito a questão também do patriotismo, de um desejo interno de fazer parte ali de um lugar onde ele acredita que vai ter um valor, sempre na busca de um ideal, né? Então, dentro dessa busca desse ideal, faz com que ele se arrisque, que ele vá para esse lugar, nesse desejo de encontrar um sentido na vida. Muitas vezes, esses jovens vivem uma vida muito monótona, muito parada, onde eles não encontram muito um ideal, um desejo, né, algo que faça sentido real. E aí dentro da guerra, nessa oportunidade, desse lugar, é onde eles conseguem encontrar ali essa satisfação de ter um lugar, um objetivo, um sentido, né? Chamou muito atenção na sua resposta, primeiro o fato de você falar se sentirem valorizados. Também existe caso de jovens que queriam ser policiais ou militares e não conseguiram, por isso também querem compensar essa frustração? Isso, exatamente. Ali eles se veem no lugar de conseguir um trabalho, né? Nesse objetivo de conseguir um trabalho, de se sentir valorizado. Tem a questão ali de um dever moral também, nesse desejo deles, né, terem não conseguido ser aquilo que eles quiseram, aquilo que eles acreditavam dentro do próprio país. Então, eles veem ali como uma grande oportunidade de conseguir seguir aquele ideal, aquele desejo que ele tem em outro país, né? E agora, quando eles chegam lá e convivem de perto com a realidade da guerra, a maioria se arrepende, mesmo com todo o perigo, e eles acham que valeu a pena? Isso, há uma busca de um ideal, então há um sonho imaginário de que aquele real ali vai ser diferente do que eles imaginam, né? E dali, quando eles se deparam com a realidade, com aquele lugar que é de guerra, né? Um cenário muito triste, muito perigoso, e nessa realidade, nesse contexto, muitos se arrependem, sim, e acreditam ali nessa fuga, né? De querer sair daquele lugar o mais rápido possível,
porque não é bem o que eles esperavam, o que eles acreditavam. Então, existe a busca de um sonho ideal ali, o imaginário deles, e daí quando eles se deparam com essa realidade, eles percebem que não é exatamente o que eles imaginavam. Então, vem a frustração e o desejo repentino de tentar voltar. Uma resposta importante para as famílias. Nós vimos também aí o depoimento de pais que ficaram no Brasil e hoje sofrem com a perda dos filhos. Claro, em algum momento eles tentaram convencer os jovens a mudar de ideia e não conseguiram. Qual é o seu conselho? Como um pai deve se comportar em uma situação como essa, quando um filho manifesta esse desejo, esse plano? Isso, sempre importante tentar acolher esse filho, né? Nunca julgar aquilo, mas trazer também um sentido real do que é uma guerra, do que está te fazendo buscar isso, e sempre tentar buscar ajuda ali psicológica nesse sentido, para que ele tenha ali o total senso de realidade, para que ele traga para a consciência. Porque muitos desses jovens vão ali numa inconsciência, né? Eles vão ali na busca de algo que não é real, de algo irreal. Então, é importante trazer sempre a realidade para que esse jovem perceba, né, exatamente o que ele quer realmente, se aquilo faz sentido, se é aquilo mesmo, ou se não é, mas sempre trazendo no sentido de acolhimento e não de julgamento. Correto. Eu quero, claro, aproveitar a participação de uma especialista como você para dar um conselho para os jovens que nos assistem e algum que eventualmente tem esse projeto. O que pensar antes de entrar em uma guerra, como acontece lá na Ucrânia, antes de entrar numa aventura perigosa como essa? Sim, é muito importante pensar se realmente isso faz sentido para você, né, nesse lugar, desta forma que está a sua vida, e questionar-se também, né? O que é que eu estou buscando dentro desse lugar, dessa oportunidade aí, né, desse trabalho, né, de lutar ali frente a uma guerra? O que eu estou buscando ali na minha vida, né? Porque existe algo, provavelmente, na vida desses jovens que está faltando. Então, ele vai ali no sentido de tentar achar ali aquilo que ele não tem, que ele acredita que ele não tenha na vida dele. Então, é sempre importante se questionar, será que realmente é isso que está me faltando? Será que realmente é isso que faz sentido para mim? Ou o que será que está fazendo com que eu acho que a minha vida aqui é tão desinteressante que eu precise ir para uma guerra para poder provar aquilo que eu não estou conseguindo provar aqui, né? Olha, doutora, eu quero dizer que essa conversa é de grande valia. Como eu sempre repito, nossa programação é voltada para a família e, claro, os jovens vivem aí uma época vulnerável, né? Uma época ainda de descoberta, uma época de conscientização. E por isso, essa conversa que nós acabamos de ter é muito importante. E eu agradeço muitíssimo a doutora Adriana Schiavon por essa, que ela é psicóloga, né? Por essa participação aqui no nosso jornal. Muito obrigado, doutora. Imagina, muito obrigada a você, viu? Que bom poder ajudar. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar que o presidente Lula se reuniu na manhã de hoje no Palácio do Planalto com sua equipe de ministros. E o encontro foi marcado por muitas críticas ao governo dos Estados Unidos. Na abertura da reunião ministerial, para projetar a entrega de ações consideradas prioritárias pelo governo, o presidente reforçou críticas à guerra em Gaza, mesmo após o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, o chamar de antissemita apoiador do Hamas e o associar ao líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Lula também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs o tarifaço a produtos brasileiros e vem aplicando sanções a autoridades do Brasil e sobre produtos norte-americanos, como as Big Techs. O presidente também lembrou que o governo está disposto a dialogar para fechar um acordo comercial. Ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. Esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas
por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos de ninguém. Olha aí, a Procuradoria-Geral da República defendeu um reforço do policiamento na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recomendou que a Polícia Federal amplie o monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu na trama golpista e cumpre prisão domiciliar. Gonet afirmou que o Ministério Público Federal entende que o Supremo Tribunal Federal deve aconselhar formalmente a polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas. O procurador lembrou que as medidas não devem ser intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança. A Polícia Federal busca evitar o risco de fuga de Bolsonaro, tendo a possibilidade de tentativa de evasão para o interior da Embaixada dos Estados Unidos da América para posteriormente solicitar asilo político. A embaixada fica a aproximadamente 10 minutos de seu domicílio em Brasília. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 5 dias sobre o ofício enviado pela Polícia Federal. Com a manifestação, Moraes deve decidir qual procedimento será adotado. A PGR ainda tem até amanhã de quarta-feira para se manifestar sobre o descumprimento de restrições impostas pelo Supremo, como o uso de redes sociais, e ainda o suposto risco de fuga, diante de uma minuta que foi encontrada no celular de Bolsonaro e que tratava de um pedido de asilo à Argentina. E vamos agora ao nosso giro de repórteres pelo país, começando por São Paulo, que está sofrendo com a falta de chuvas. Por isso, inclusive, a pressão da água nas casas será reduzida durante a noite. Quem traz as informações ao vivo agora é o Alexandre Cardoso. Vai aparecer aqui. Boa tarde, Ale. Conta essa história aí pra gente, por favor. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. E olha, a capital paulista vem sofrendo bastante com a falta de chuva. Até agosto é considerado o mês mais seco do ano. Mas até essa última semana do mês, choveu apenas 8% do esperado do período. Isso segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Com a falta de chuvas, os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo estão em 38% da capacidade útil. E o pior cenário, desde a crise hídrica de 2014, no mesmo período, o valor era de 12%. E em 2015, de 9%. Naquele momento, o sistema da Cantareira chegou a operar no chamado volume morto. E a população enfrentou racionamentos por quase 20 meses. Agora, para conter a retirada das águas dos mananciais, a Sabesp vai reduzir a pressão da rede de abastecimento em toda a região metropolitana durante a madrugada, a partir desta quarta-feira. A medida pretende economizar 4.000 litros de água por segundo em um período de 8 horas. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Ale. Vamos continuar nosso giro. Então, a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu hoje reduzir as penas de 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss, aquele caso famoso. Quem traz as informações agora é o Guilherme Souza. Os desembargadores julgaram na manhã de hoje os recursos das defesas dos 4 condenados pelo caso da Boate Kiss. As defesas pediam a anulação do júri de 2021, o que poderia levar a um novo julgamento. Mas a decisão foi unânime. O júri está mantido. As penas, no entanto, foram reduzidas. Você acompanha agora o momento em que o juiz leu a sentença. A primeira Câmara Especial Criminal decidiu por unanimidade afastar a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e assim dar parcial provimento aos recursos defensivos,
para reduzir as penas finais de Luciano Augusto Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos a 11 anos de reclusão e de Elisandro Calegaro Sper e Mauro Londer Hoffmann a 12 anos de reclusão, mantendo-se as demais combinações da sentença. Com isso, dou por encerrado este julgamento, essa sessão extraordinária da Primeira Câmara Especial Criminal, de 26 de agosto de 2025. Com essa decisão, os 4 condenados seguem presos, mas ainda cabe recurso. A tragédia da Boate Kiss aconteceu em janeiro de 2013, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O incêndio deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Quase 13 anos depois, o caso continua sendo a maior tragédia do estado gaúcho. E agora você vai ver imagens de uma pancadaria que aconteceu dentro de um ônibus no Rio de Janeiro. Um homem, ele tentou assaltar o veículo, mas o motorista reagiu. Veja os detalhes com o Anderson Nascimento. O motorista reagiu a um assalto dentro de um ônibus e entrou em luta corporal com o criminoso na noite do último domingo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a briga, o coletivo perdeu o controle e bateu em um poste. O caso aconteceu por volta das 9 da noite, na altura do bairro Jardim Alvorada. O coletivo da linha 120T da empresa Transportes Flores fazia o trajeto Duque de Caxias e Itaguaí, quando tudo aconteceu. As câmeras de segurança interna do ônibus filmaram a ação. O assaltante entra no ônibus e coloca a mão por baixo da blusa, simulando estar armado. Ele aborda o motorista e abre a caixa, onde fica o dinheiro da passagem. Em seguida, tenta pegar o dinheiro do bolso do condutor, que acaba reagindo. O motorista chega a morder o braço do criminoso e inicia uma série de agressões. Ele larga o volante e parte para cima do assaltante com socos. Os passageiros também reagem. A briga fez com que o motorista perdesse o controle do veículo e batesse em um poste na estrada de Madureira. Após o acidente, os passageiros desceram pela porta traseira e acionaram a polícia militar, que chegou rapidamente ao local. O criminoso foi preso em flagrante e encaminhado ao Hospital da Posse, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, foi levado para a delegacia de Nova Iguaçu, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça. Em nota, a empresa Transportes Flores informou que está redobrando as medidas de acolhimento aos seus funcionários diante da crescente onda de violência nas vias públicas. A polícia segue investigando o caso. Olha, Santa Catarina está em alerta vermelho para o frio. A previsão é que as temperaturas caiam bruscamente no estado. Quem vai trazer as informações agora é a Michele Veiga. Santa Catarina vive dias gelados novamente. Estamos no inverno acostumados, mas também as temperaturas caíram de uma maneira enlouquecedora aqui para nós. O que aconteceu? Sexta-feira passada, estava marcando nos termômetros aí cerca de 30 graus. Chegou sábado também, à tarde, a temperatura começou a despencar e caiu tão vertiginosamente que a Defesa Civil lançou alerta vermelho, porque a temperatura chegou em algumas regiões a cair mais de 15 graus de um dia para o outro. E isso está acontecendo durante essa semana, que tem mantido aí temperaturas ao amanhecer nas diversas regiões de 10 graus de mínima ou de máxima, dependendo da região. Mas aí o que acontece? Veio chuva também, algumas cidades foram atingidas no final de semana, sem muito registro de vulto, mas com ocorrências com relação a essa chuva que aconteceu. E agora a Defesa Civil lança um novo alerta. Amanhã, na quarta-feira, vai ter mais um declínio de temperatura, ou seja, vai cair mais ainda e os graus assim muito mais rápido. Hoje, para você ter uma noção, na região de Planalto Sul, que é aqui Criciúma, o finalzinho do estado, como a gente diz, quase já chegando no Rio Grande do Sul, as temperaturas variaram entre 10 e 12 graus ao amanhecer, ali por volta das 5 horas da manhã. Amanhã, a previsão é que nessa região as temperaturas fiquem entre 5 e 6 graus de máxima, esquentando um pouquinho durante o dia. E aí é que muda o jogo. À tarde, depois dessa baixa temperatura, a temperatura volta a subir, podendo chegar em algumas regiões até 30 graus, como a região do oeste. Esse choque todo de temperatura aqui no estado está fazendo com que a Defesa Civil lance uma série de alertas
principalmente para as doenças respiratórias que voltaram a estar no ápice aqui no estado, lotando UTI pediátrica, bronquiolite, também as questões respiratórias em adultos e também, principalmente, as pessoas cardiopatas, porque essa troca muito fácil, muito rápida, de temperatura pode trazer consequências sérias para quem tem problema no coração. Então, por aqui, é muito casaco na madrugada e no início da manhã. Vamos pensar no efeito cebola, em tirar essas peças mais grossas no meio da tarde. E aí sim, de quarta para quinta-feira, as temperaturas voltam a subir. Mas quem pensou que o inverno terminou, não terminou não. Segundo a Defesa Civil, uma nova onda de frente fria vai chegar ainda no estado no meio de setembro e a gente vai contar por aqui. Muito obrigado, Michele. Olha só, uma grande operação foi montada para resgatar 40 gatos que viviam em um telhado no bairro de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar com o Anderson Nascimento, que vai também contar essa história. Uma operação delicada está em andamento em Botafogo, na zona sul do Rio, para resgatar cerca de 40 gatos que vivem há décadas no telhado de um imóvel, onde funciona uma loja de material de construção. De acordo com o secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, a retirada é necessária devido ao risco de quedas e ferimentos. O laudo que avaliou as condições estruturais da laje onde vivem os felinos alerta para riscos significativos à integridade física dos animais e possíveis impactos à segurança de moradores e funcionários da loja. O documento recomenda a interdição imediata da área e a remoção dos felinos para um local seguro. A loja afetada chegou a instalar redes de contenção e a equipe da secretaria posicionou 6 gatoeiras e armadilhas seguras para a captura. Até o momento, 4 animais já foram resgatados e levados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na zona oeste do Rio. A operação para a retirada dos gatos teve início na semana passada e seguirá diariamente até que todos sejam resgatados. A ação conta com uma equipe de monitoramento especializada e médicos veterinários. Olha, agora é hora da gente falar de esportes aqui na edição da tarde do Redação Hit. E hoje nós vamos falar ao vivo com o Bruno Buenos Aires, que está lá na sede do Corinthians e o clube está com um novo presidente. Não é isso, Bruno? Boa tarde. Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Estamos aqui diretamente do Parque São Jorge, como você mesmo disse. Valeu. O clima hoje está bem tranquilo, diferente de ontem. Isso porque na noite passada tivemos eleição presidencial aqui no clube. Osmar Stabile foi eleito pelos conselheiros o presidente até dezembro do ano que vem. E na sua primeira entrevista, ele já falou que vai manter ali no cargo executivo de futebol Fabinho Soldado, vai manter também o atacante Memphis Depay, o técnico Dorival Júnior e falou também outras coisas. Vamos dar uma olhada. Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians em maio, após Augusto Melo ser afastado do cargo e ser indiciado por lavagem de dinheiro. E agora vai dar sequência na gestão até dezembro de 2026. A votação aconteceu no Parque São Jorge e a diferença de votos foi alta. No total, 264 conselheiros votaram. Stabile recebeu 199 votos, Roque Cittadini 50 e André Castro 14 votos. 4 conselheiros votaram em branco e 2 nulo. O mandato com duração de quase 1 ano e meio não terá grandes mudanças. A única troca na diretoria será de Leonardo Pantaleão, que se afastou do cargo de diretor jurídico para se candidatar à vice-presidência. Pantaleão foi eleito vice-presidente do Conselho com 119 votos para concluir o mandato ao lado de Romeu Thoma Júnior. Questionado sobre quem deve compor a gestão, Stabile evitou dar nomes, porém afirma que busca os mais competentes. Nomes não tem ainda, nós vamos verificar quem tem competência para usar determinadas funções. Quem tiver competência vai ficar conosco. Pode acontecer alguma falha de eu colocar alguma pessoa, ela não ir bem naquele departamento. Eu acho que todo mundo tem uma questão de conhecimento em alguma coisa, né? Então nós vamos dar uma olhada, vamos colocar, se estiver funcionando vai continuar, se não estiver funcionando não vai continuar conosco. E falando também sobre seleção brasileira, porque ontem tivemos convocação lá na sede da CBF no Rio de Janeiro.
E hoje, a própria CBF divulgou 2 amistosos que o Brasil vai fazer no mês de outubro e vai viajar até a Ásia para os duelos. Vamos conferir. A CBF anunciou 2 novos amistosos da seleção brasileira, que vai enfrentar o Japão e a Coreia do Sul, após as 2 últimas partidas das eliminatórias. A seleção brasileira vai viajar até a Ásia nos 2 confrontos, que serão contra a Coreia do Sul no dia 10 de outubro e contra o Japão no dia 14 do mesmo mês. Os jogos serão em Seul e Tóquio. O Brasil fez o mesmo roteiro antes da Copa do Mundo de 2022. A seleção venceu os japoneses também no Estádio Nacional por 1-0, com gol de Neymar. Já o mais recente encontro com a Coreia do Sul foi nas oitavas de final da última Copa do Mundo, com a goleada de 4-1, com gols de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá. Antes dos 2 amistosos, o Brasil encara o Chile no Maracanã e a Bolívia em La Paz, pelas eliminatórias da Copa. A seleção brasileira disputa esses jogos apenas para cumprir tabela, já que já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. E falando também agora de bola rolando, porque ontem tivemos um placar histórico lá no Maracanã. E com isso, listamos também para vocês algumas outras goleadas no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada. Flamengo goleou o Vitória na noite de segunda por 8-0 no Maracanã e com isso bateu recordes no Campeonato Brasileiro. A goleada foi a maior em um jogo do campeonato desde 1984, além de ser a 3ª maior goleada na história, atrás apenas de Corinthians 10, Tiradentes 1 em 1983 e Vasco 9, Tuna Luso 0 em 1984. Foi também a maior goleada da história no Brasileirão de pontos corridos, que passou a ser disputado nesse sistema em 2003. A maior goleada de um time no Brasileiro de pontos corridos havia sido 7-0 em 3 ocasiões. São Paulo e Paysandu em 2004, Goiás e Juventude em 2003 e Bahia e Cruzeiro em 2003. Nunca o Brasileirão de 20 times, que iniciou em 2006, havia visto uma goleada tão grande. Além da marca, o Flamengo igualou a maior goleada da história do clube no Brasileirão. Confira o ranking das maiores goleadas dos pontos corridos. Flamengo 8, Vitória 0 em 2025 no Maracanã, São Paulo 7, Paysandu 0 em 2004 no Morumbi, Goiás 7, Juventude 0 em 2003 no Serra Dourada, Bahia 0, Cruzeiro 7 em 2003 na Arena Fonte Nova, Internacional 7, Santos 1 em 2023 no Beira-Rio, Figueirense 1, Grêmio 7 em 2008 no Orlando Scarpelli, Corinthians 7, Santos 1 em 2005 no Pacaembu e Fluminense 7, Juventude 1 em 2004 no Raulino de Oliveira. Com a grande vitória, o Flamengo se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, 4 a mais que o vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos que os cariocas. Então é isso, eu fico por aqui. Um abraço a você que nos assiste, um abraço a você, Kleber, eu devolvo aí do estúdio. Tá certo, Bruno, muito obrigado aí pelas informações e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, você que não nos acompanha pela Hits TV, fique com a sua programação local. E você que está na Hits TV, fique com o Consulta ao Doutor com a Dani Paris. Até mais.